Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da C+, Contabilidade Especializada. Meu nome é Diego Diniz e no vídeo de hoje eu quero falar tanto para você que é empregado quanto para você que é empregador. Por quê? No vídeo de hoje, como você vê o título aí, nós vamos falar sobre demissão por justa causa. E você precisa ter muito cuidado com isso, tanto você empregado quanto você empregador, porque tem coisas que nós fazemos às vezes sem perceber, sem maldade, mas são coisas que podem gerar demissão por justa causa. Eu vou listar para vocês aqui quais são os motivos. Eu vou te dar 6 pontos que você precisa ficar atento quanto a esse assunto, certo? Antes de entrar no assunto, no entanto, eu peço que, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever e deixe o seu like para ajudar o nosso canal, tá certo? Vamos lá então. A primeira coisa que eu separei para vocês aqui nesse vídeo são os motivos que levam à demissão por justa causa. A demissão por justa causa ela é prevista pelo artigo 482 da CLT. Caso você queira conferir aí, você pode fazer isso. Eu vou resumir para você que você pode anotar ou você pode tirar um print da tela, porque eu vou deixar aqui também para que você acompanhe. Veja bem, eu vou usar minha cola aqui no computador porque são 11 motivos que nós separamos. Depois tem mais um separado que veio depois da reforma trabalhista, mas eu coloquei aqui na tela para que eu não pule e não esqueça nenhum deles. E a primeira que eu separei aqui é ato de improbidade. Se você fizer uma pesquisa aí no Google, você vai ver que a palavra improbidade significa desonestidade. Portanto, a desonestidade no exercício da sua função, do seu cargo, ela pode gerar demissão por justa causa. A segunda que eu separei aqui é incontinência de conduta ou mau procedimento. Aí entra a regra da proporcionalidade, tá? Nós vamos falar mais sobre essa questão de proporcionalidade mais adiante. Vamos lá. O terceiro que eu separei aqui é condenação criminal do empregado transitado em julgado, ou seja, quando já terminou todos os recursos do processo e aí ele foi condenado criminalmente, exceto quando a execução da pena for suspensa, certo? Vamos lá. Outro motivo, desídia no desempenho da respectiva função. Desídia. O que significa essa palavra? A palavra desídia, se você fizer uma pesquisa aí, ela significa preguiça. No entanto, não é só porque o colaborador, né, você como empregado, ou o seu colaborador, seu funcionário, não é só o motivo dele ser preguiçoso que gera uma demissão por justa causa. A palavra desídia, quando ela se refere ao exercício da função, ela se refere mais àquele funcionário que procrastina as suas tarefas, aquele funcionário que, tendo as ferramentas adequadas para executar uma tarefa bem feita, ele faz a tarefa mal feita, desorganizadamente, ele gera prejuízo para o cliente com essa tarefa mal feita, ele gera prejuízo para a empresa, sendo que ele, tendo todas as ferramentas, todos os documentos que ele precisa para fazer a tarefa bem feita, ele decidiu por não fazer por conta de desídia, por conta de desleixo ou por conta de preguiça. Então preste muito bem atenção nessa questão da desídia, porque ela engloba bastante coisa aí, tá certo? Vamos lá. Embriaguez habitual ou em serviço. Preste bem atenção para você que é empregado. Você que é funcionário de uma empresa, você representa a sua empresa dentro e fora do ambiente de trabalho. Digamos que você sai do seu trabalho com o uniforme da sua empresa, você vai para um bar, você toma todas lá nesse bar e você arruma uma confusão nesse bar. E você vai estar lá com o uniforme da sua empresa. É claro que aqui nesse ponto da CLT, ela não está se referindo particularmente a esse caso. Eu estou te dando um exemplo. Que a vida no trabalho, a sua vida pessoal, ela também representa a sua empresa. Portanto, você deve se comportar fora do trabalho de acordo com os valores da sua empresa. Portanto, é importante que o funcionário não tenha
essa conduta de embriaguez habitual, porque isso não queima somente o seu filme como empregado, mas isso queima o filme da empresa onde você trabalha também. Mais uma, violação de segredos de empresa. Muito importante isso, o que acontece na empresa fica dentro da empresa. Você não pode, ali sentado na roda de amigos, contar segredos ou coisas que acontecem dentro da sua empresa, sobretudo quando isso envolve nome de clientes. Ato de indisciplina ou insubordinação, que é você desobedecer uma ordem direta de um superior, abandono de emprego. E esse abandono de emprego ele se configura quando o funcionário da empresa se afasta por mais de 30 dias dentro do ano sem justificativa. Praticar em serviço ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas contra qualquer pessoa, salvo em caso de legítima defesa própria ou de terceiros. Ou seja, você, por mais que você não ame de paixão aquele colega de trabalho, você não pode agredir, nem com palavras, nem fisicamente menos ainda, né? Mas você, agredindo alguém dentro do seu ambiente de trabalho, se não for para se defender ou para defender outra pessoa, você corre risco de ser demitido por justa causa. Vamos lá. Prática constante de jogos de azar é outro motivo. Esse eu confesso que eu nem me lembrava dele, mas esse é outro motivo também que gera demissão por justa causa. Vamos lá, o segundo ponto que eu separei para vocês aqui é a reforma trabalhista, porque ela trouxe mais um ponto que pode gerar demissão por justa causa e ele é bastante específico. Veja bem, eu já vou começar dando um exemplo. Digamos que você seja um motorista de carro particular, motorista de táxi, motorista de caminhão, etc. E você, o radar está lá 80 km por hora velocidade máxima e você passa 120, você vai tomando multa, sua carteira venceu, você não renovou e vai tomando multa. E você levou tanta multa que você perdeu a sua carteira de motorista e o seu cargo é de motorista. A reforma trabalhista ela incluiu mais esse item como sendo o item passivo de demissão por justa causa, que é a perda da habilitação ou dos requisitos básicos para o exercício da função em ato doloso. Ou seja, é você fazer justamente isso que eu te falei. Digamos que você seja um enfermeiro, por exemplo, e você vai lá e comete um ato doloso, que você perde a sua licença para enfermagem, para exercer enfermagem, e como o seu cargo é de enfermeiro, esse também é um motivo que foi incluído pela reforma trabalhista, sendo passivo de demissão por justa causa. O terceiro ponto que eu separei para vocês aqui é quais são as verbas rescisórias a partir de uma demissão por justa causa. São basicamente duas. A primeira delas é o seu salário proporcional aos dias que você trabalhou, e a segunda são as férias que já foram vencidas e porventura você não tenha recebido ou como empregador você não tenha pago ao seu funcionário. Essas são as duas verbas indenizatórias que você paga no momento da demissão por justa causa. O que você não paga ou que você não recebe numa demissão por justa causa é 13º salário e férias proporcional, não são pagos e não são recebidos pelo funcionário na demissão por justa causa. O funcionário perde o direito de sacar o FGTS. E por último, o funcionário não tem direito ao aviso prévio. Se ele for demitido por justa causa, ele pode ser afastado da empresa ali naquele imediato momento. O quarto item que eu separei para vocês aqui é o que você como empregador deve observar antes de aplicar a demissão por justa causa. Porque veja bem, há ocasiões em que a demissão por justa causa ela não é mais vantajosa para a empresa, e você precisa observar isso muito bem. O setor de RH da sua empresa ele precisa acompanhar a legislação trabalhista para que isso evite problemas judiciais para a sua empresa. Então você precisa observar esses itens que eu vou pontuar para você aqui, para que você não tenha problema. O primeiro deles é a gravidade da conduta e a proporcionalidade da aplicação da pena. Portanto, quando um empregado cometeu um delito, o empregador precisa ter muito tato para poder entender
se aquele delito ali, ele é proporcional com uma demissão por justa causa. Vou te dar aqui um exemplo. Digamos que um funcionário seu compareceu à empresa para trabalhar sem usar uniforme, que vai contra as políticas da sua empresa. O ideal é que esse funcionário seja alertado e, se ele for punido, que ele tome uma suspensão, por exemplo. A demissão por justa causa, ela precisa ser muito bem avaliada, contanto com a proporcionalidade, se ela é de fato proporcional com a gravidade dos atos que aquele empregado cometeu. Outro ponto que o empregador precisa observar é que a aplicação da pena precisa ser imediata a partir do momento em que o ato foi conhecido pela administração da empresa. E o terceiro ponto que eu separei para que você fique atento é que não pode haver uma dupla punição pelo mesmo ato. Digamos que você percebeu um delito do seu colaborador, um ato desse que eu citei aqui, e você conversou e puniu com uma suspensão, por exemplo, mas aí você pensou melhor e decidiu que é melhor aplicar uma demissão por justa causa. Isso não pode. Vamos lá, o quinto ponto que eu separei aqui é justamente a importância da aplicação imediata da demissão por justa causa. É aquela questão que eu citei anteriormente. Se você tomou conhecimento há 4 meses atrás, você pensou e agora você vai demitir o seu funcionário, não pode, tá? A demissão por justa causa, ela precisa ser aplicada a partir do momento em que a administração da empresa, o responsável, ele tomou conhecimento do ato, ele julgou e ele viu que a demissão ela é pertinente e ele faça isso assim que ele fique sabendo do ato, e o colaborador vai ser afastado da empresa imediatamente, certo? Importante demais esse ponto. E o sexto ponto que eu separei aqui, e o último, é como evitar problemas com a rescisão por justa causa. Veja bem, a legislação brasileira como um todo, todos os dias, ela passa por modificações. Hoje eu não sei se os advogados compram mais esse livro, mas eu vi que a equipe jurídica do escritório sempre comprava o vade-mecum todo ano. O vade-mecum que você usava no ano de 2023, ele não serve para o ano de 2024, porque a legislação muda tanto que ele fica obsoleto de um ano para outro. Portanto, a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, todas as legislações que dizem respeito às relações entre empregado e empresa, elas mudam muito e mudam o tempo todo. O Congresso e o Senado estão lá legislando o tempo todo a respeito de coisas que podem influenciar nessa relação. O judiciário, ele acaba influenciando nessa relação entre empregado e empregador, e ele acaba, por via indireta, legislando também. Existe uma coisa que se chama ação civil pública, que, por exemplo, um colegiado lá do Rio Grande do Sul, do judiciário, emite uma ação civil pública que ela é vinculante em todo o território nacional, ou seja, ela precisa ser cumprida em todo o território nacional. Portanto, se você é de Minas Gerais, a legislação muda para você de um dia para o outro. Portanto, é muito importante que você fique atento, ou que o setor de recursos humanos da sua empresa fique atento às mudanças na legislação. É muito importante que você tenha uma consultoria jurídica que possa te orientar a partir do momento em que você, como empregador, decidiu que a pena mais adequada para aquele ato do seu empregado seja a demissão por justa causa, tá certo? E às vezes essa consultoria jurídica ela pode te orientar no sentido de que a demissão por justa causa naquela circunstância específica não é a melhor opção para a sua empresa e não é a melhor opção para o seu empregado, tá? Porque a relação entre os dois é muito importante para que não haja conflito judicial. O conflito judicial ele é ruim para ambas as partes, tanto para empregado quanto para empregador. Então, o nosso objetivo aqui é te ajudar, tanto você como empregado, você como empresário, te ajudar para que essa situação ocorrida, que venha a ocorrer, ela não vá para a instância judicial, porque ela vai gerar prejuízo para uma das partes. Portanto, se você precisar de ajuda, os nossos contatos, nosso WhatsApp, nosso site, nosso telefone estão na descrição desse vídeo. Pode chamar lá
você vai falar com um especialista, você vai falar com a equipe jurídica do nosso escritório, caso você precise, tá certo? E vai ser uma satisfação enorme te atender, te ajudar, para que você possa evitar ter esses problemas, sobretudo judiciais aí no futuro. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.